Os entraves no pensamento de direita no Brasil. Bom, meu nome é André Modesto, faço parte dos Garças da Esperança. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para que você consiga ter assim acesso aos próximos vídeos que vão ser aqui postados. Então, o que seriam esses entraves do pensamento de direita? O que seriam esses obstáculos? Todo esse embaraço que o pensamento de direita tem hoje no Brasil? Bem, por muitos anos o debate ideológico ele foi muito suprimido e isolado. E nesse contexto acabou que um lado apenas falava. E desse lado tinha uma esquerda hegemônica que tinha todo a seu favor um aparato da mídia, toda a universidade, que praticamente era impossível, era um jogo perdido emplacar qualquer pensamento de direita, principalmente no campo político, diante de todo esse poderio retórico da esquerda que se manteve até o governo Dilma, né? A esquerda, ao longo dos anos, fez um trabalho excepcional ao desenvolver uma narrativa histórica, criando um paralelo entre a ditadura militar e o pensamento de direita. E essa narrativa ela conseguiu ser difundida e vendida de tal forma que era praticamente impossível, num período pós-redemocratização, emergir pensamentos de direita que não fossem sufocados, entendeu? Inclusive, em 2009, num discurso do Lula em Brasília, da comemoração dos 45 anos da fundação do IPEA, ele se vangloriava de que as eleições que estavam por vir não tinham um candidato de direita. E para você ver o ponto que o Brasil chegou de ter sufocado tanto o conceito verdadeiro do que é o pensamento de direita. Então, diante dessa conjuntura, existem 3 perguntas que são necessárias a gente fazer. A primeira pergunta é: o que levou ao surgimento de pessoas que quebrassem essa hegemonia esquerdista no Brasil? A segunda pergunta é: será que existe alguma possibilidade de um governo de esquerda retornar ao poder? Será que existe a chance do PT voltar ao poder? E a terceira pergunta é: será que esse governo que nós temos hoje, ele realmente representa os conceitos verdadeiros do que significa ser de direita? A primeira pergunta é como que surgiram pessoas que quebrassem essa hegemonia esquerdista. Primeiro, existem 3 pontos que são fundamentais para isso. O primeiro é o tempo, o segundo é a facilidade de informações com o avanço tecnológico, e a terceira foi os esquemas de corrupção que apareceram. O tempo, como todo mundo já sabe, ele é essencial para que a gente consiga conhecer realmente a esquerda na sua essência. A esquerda, quando tem um poder absoluto durante muito tempo, é inevitável que a crise econômica muito profunda aconteça, que quebras de direitos fundamentais também aconteçam. Então foi necessário o tempo para que as pessoas conseguissem entender o que realmente é a esquerda na sua essência, e o tempo foi necessário para que a crise econômica profunda chegasse no governo Dilma, num segundo governo Dilma. Então o avanço tecnológico e a facilidade de informação na palma da mão fez com que as pessoas buscassem conhecimento e entendimento completamente diferente daquela que era vendida pela mídia, que é vendida pela mídia, ensinada nas universidades, que é um viés muito mais à esquerda. Então, essa facilidade de informação ajudou muito para que essas pessoas pudessem ter acesso a um conhecimento completamente diferente. E o terceiro pilar que fez com que as pessoas se revoltassem de vez com o PT e com a esquerda, que rompesse, arrebentasse a corda de vez, foi exatamente a deflagração da Operação Lava Jato, que expôs todos os crimes cometidos pelo PT na Petrobras, que foi de longe o maior esquema de corrupção que já foi visto na história do nosso país. Depois desses fatos apresentados, será que nós estamos livres de um possível retorno de um governo de esquerda? Bom, infelizmente, não. Nós não estamos livres disso. A grande realidade é que depois da revolta contra o PT eclodir, a indignação dessas pessoas e o grosso das pessoas que se indignaram só parou por ali. A indignação só ficou pela indignação. Poucas foram as pessoas que se dedicaram a conhecer realmente quais são as questões políticas por trás disso tudo. Então, infelizmente, a indignação das pessoas, a revolta contra o PT parou por ali. Realmente foram poucas pessoas que se dedicaram a isso. Foram poucas as pessoas que se dedicaram a conhecer as questões mais profundas da política. Por exemplo, as viúvas do lulismo, né, do petismo, elas encontraram no Bolsonaro agora a figura populista perfeita para preencher o espaço que foi deixado. As pessoas que se revoltaram contra o PT na época, elas não se propuseram a estudar e conhecer de fato o que é a esquerda, o que é o PT na sua essência. Nem se propuseram a entender realmente o que significa ser de direita. Você vê que as pessoas hoje se dizem de direita,
mas realmente só se dizem de direita apenas por ser anti-PT. E o apoio incondicional ao Bolsonaro, ela pode fazer com que muitas pessoas se frustrem. E a frustração das pessoas, ela pode ser o caminho para que um outro discurso populista possa ganhar espaço. Porque as pessoas que se revoltaram contra o PT e não se propuseram a entender os motivos e as questões políticas e começaram a se dizer de direita porque foram anti-PT, a mesma coisa pode acontecer agora. Pessoas que se revoltem contra o Bolsonaro e a revolta se torna tão grande diante de todas as besteiras que ele vem fazendo, e as pessoas se voltem a um apoio a um outro político populista. Inclusive o próprio Lula ele pode voltar e ganhar esse espaço por conta da revolta contra o Bolsonaro. Você vê, na Argentina aconteceu isso. O Alberto Fernandes ganhou a eleição e o kirchnerismo voltou a ser atuante na Argentina. Então isso é um perigo real que realmente pode acontecer se a gente não tomar cuidado. E a última pergunta, será que esse governo realmente é um governo que nós podemos dizer que é um governo de direita? Será? Bom, essa é a grande questão e também onde mora o grande perigo. Por que eu digo onde mora o grande perigo? Porque esse governo que nós temos hoje em nada se assemelha ao que significa ser liberal, ser conservador, em nada se assemelha. O governo prometeu na campanha, por exemplo, privatizações que até agora não aconteceu. O governo até agora usou todo o aparato estatal para poder barganhar, trocar voto, encaixar o centrão para poder governar. Então isso nada tem a ver com as atitudes liberais realmente. Em conservadorismo você consegue observar que as atitudes, as falas do presidente com tendências golpistas, os apoiadores com um discurso de fechamento do STF, do Congresso, às 5, em nada tem a ver com conservadorismo na sua essência, da prudência, da cautela, do respeito às instituições, em nada tem a ver com conservadorismo. O ponto em questão é que a esquerda ela tem uma chance agora de matar 2 coelhos com uma cajadada só. O primeiro é tentar colar no Bolsonaro o que significa ser de direita. Então, aquilo que foi feito no passado com a ditadura militar, tentando fazer o paralelo entre a ditadura e o pensamento de direita, que funcionou com uma certa repressão para as pessoas que se identificavam com a direita, isso está acontecendo agora. A esquerda vai usar o Bolsonaro como significado do que é a direita. E ela sabe fazer muito bem isso. E o segundo coelho que ela vai matar é usar o próprio Bolsonaro como catapulta para poder voltar ao poder. Então a grande estratégia da esquerda é essa: colar no Bolsonaro a peste de que é de direita e usar ele para que eles possam retornar ao poder. Então isso é uma coisa que realmente eles vão tentar fazer. Então cabe a gente abrir um diálogo amplo com a sociedade, tentar difundir quanto mais possível os pensamentos reais do que é ser conservador, ser liberal, para que a gente não possa novamente cair em períodos de obscurantismo e de sufocamento do verdadeiro pensamento de direita.